Colocamos o Eduardo no teu altar nesse instante e toda a sua família. Rogamos a tua misericórdia para que o coração dele seja fortalecido, ó Senhor. Para que também, Senhor, seja derramada sobre a vida do seu irmão tua graça e a tua misericórdia. Isso não vai isentá-lo da sua responsabilidade, mas o Senhor sabe o quanto esta vida precisa do Senhor. Transforma esse coração, Pai, dos seus irmãos que não conhecem o Senhor, possam ver na vida do teu filho a diferença que Jesus faz em nossa vida. Tenha misericórdia, Deus, traz o teu conforto e o teu consolo. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado. Ministério de Louvor, tem oportunidade. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Eu fiquei muito feliz hoje por ser considerado mais de idade aqui da equipe de jovens. Tá tudo certo. E é verdade. A gente está muito feliz por poder servir ainda, né, com esse espírito jovem, né? Não é verdade? A gente está sempre servindo ao Senhor, entregando nossa vida a Ele. E por meio dele a gente vai seguindo em frente. 1 Pedro 3,15 diz assim: Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Para a gente saber que a gente está fazendo isso, né? Estamos santificando a Deus no nosso coração. A gente tem que ter uma noção muito grande de que isso é possível, porque andamos nos seus caminhos, meditando a sua palavra, orando, jejuando, coisa que não é tão comum ouvir falar hoje em dia, né? Mas jejum faz parte, né, irmãos, da nossa disciplina espiritual. Então eu quero convidar você, neste momento de adoração, de louvor, a refletir sobre esse posicionamento seu diante do Senhor. Se você, junto comigo, né, se nós estamos colocando a santidade, né, santificando a Cristo no nosso coração, permitindo que Ele reine por completo em nossa vida, em tudo aquilo que a gente planeja. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui para entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, felizes, ó Deus, porque vemos o Seu agir no meio dessa igreja, vimos que o Senhor responde a nossa oração, mesmo apesar de existir uma sociedade tão corrompida pelo pecado, mesmo sabendo que existe um inimigo lá querendo nos devorar, assim diz a Tua palavra, e é verdade, ó Pai. Mesmo assim, ó Deus, o Senhor nos conduz em triunfo, em vitória. E dia após dia nós seguimos em frente, ó Deus, entregando nossa vida ao Senhor. Vem em nome de Jesus, ó Pai, ser soberano em nossa vida e que possamos santificar a cada dia nossa vida ao Senhor. Não conseguimos isso por nossas próprias forças, ó Deus, mas maior é Jesus, o Senhor que habita em nós, ó Deus, e nos permite nos santificar, permite vencermos as batalhas. Eu te agradeço porque o Senhor ouve a nossa oração, ó Deus. Vem reinar em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e juntos, em uma só voz, clamar ao Senhor: reina em mim, Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com seu poder sobre a escuridão.
os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar, Senhor. Vem reinar, Jesus. Amém. Glória a Deus. E vamos continuar celebrando por teu grande amor e agradecendo porque Ele nos alcança, mesmo sendo nós ainda pecadores. Ele nos perdoa e nos leva à consciência daquilo que nós precisamos melhorar na nossa vida. Que em nome de Jesus Ele continue fazendo isso, amém? Esse é o Espírito Santo. Teu grande amor, por tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim, por tuas mãos que curam, esperança aqui, pelo dom da paz. Pela fé em ti, e por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor, do teu grande amor. Teu grande amor, tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim, por tuas mãos que curam, esperança aqui, pelo dom da paz. Pela fé em ti, e por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. E por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. Só as vozes, e por isso te louvo, e por isso te adoro. Mais uma vez, por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo
adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. Larará, 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 amém, glória a Deus. Irmãos, daqui é muito bom olhar vocês cantando. Quando vocês sorriem, é impressionante, porque quem está aqui na frente enxerga isso, né? E é tão gostoso, em uma só voz, a gente louvar o nosso Deus. O próximo cântico, ele fala sobre essa esperança no Senhor. Nós que sempre estamos em atitude de louvor no nosso dia a dia, nossa vida, isso que nós fazemos aqui hoje é um reflexo da nossa vida, amém? Então, esse próximo cântico, ele fala sobre essa nossa esperança de vida que temos no Senhor, que possamos em momentos de dificuldades ou alegria, lembrar que nós descansaremos sempre em Jesus. Descansarei. Vem cobrir, Senhor, com as tuas mãos as nossas vidas. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, Jesus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sobre o trovão, mar, se o trovão e o mar seguindo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. Nosso Senhor Jesus, vem ouvir, ó Pai, a nossa oração. Aceita este louvor, ó Pai, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Você tá?
Nesse momento, irmãos, vamos continuar nosso momento de adoração, só que dessa forma nós vamos trazer os dízimos e as ofertas até a frente. Vou pedir alguém para me ajudar, trazer aqui o Salmos e Hinos 95, vou pedir também a ajuda da Olívia Paula. Noventa e cinco. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração a linda história inaudita de graça, paz e perdão. Conta como ele encarnando veio ao mundo morar e os pecadores indignos de Deus o amor revelar, e os pecadores indignos de Deus o amor revelar. Conta como ele bondoso nunca ninguém rejeitou, como de mãos estendidas todos a se convidou. Como não pode o bom mestre, seja quem for recusar, se convencido e contrito, o seu convite aceitar. Se convencido e contrito, o seu convite aceitar. Conta-me quando no monte sobre a cidade chorou, pois orgulhosa e rebelde o seu amor rejeitou. Conta como ele ainda chora sobre os que seguem o mal, endurecidos resistem ao seu amor divinal. Endurecidos resistem ao seu amor divinal. Conta-me as duras afrontas que mansamente sofreu, como na cruz levantado ele por ímpios morreu. Dá-me o viver na certeza de que foi mesmo por mim, que seu amor inefável não tem mudança nem fim, que seu amor inefável não tem mudança nem fim. Podeis assentar, irmãos. Trazer aqui à frente, então, convidar aqui o pastor Jaime. E vou pedir o pastor Jaime que esteja orando pelas ofertas e também, eventualmente, se tiver crianças aqui que vão participar do culto de crianças, que elas venham aqui. Pastor Jaime, você ora por elas? Em seguida, a palavra já está contigo. Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por esta noite, agradecer a Deus por esta oportunidade. Queremos, ó Deus, louvar o Teu nome, por essa
oferta, por esse dízimo. Queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos que contribuíram. Pedimos a Deus que o Senhor derrama as ricas bênçãos do céu sobre estas vidas. Pedimos a Deus também por aqueles que vão administrar, que o Senhor possa, Deus, dar sabedoria para administrar, ó Deus, as finanças da tua casa. Ó Deus, que a tua igreja seja abençoada por ser, ó Deus, fiel àquilo que nós entendemos como a tua palavra nos ensina a trazer, ó Deus, ao teu altar aquilo que pertence ao Senhor. Queremos também, ó Deus, agradecer pela vida dessas crianças e queremos, ó Deus, pedir que o Senhor possa abençoar a vida dela, Pai, ali no culto, abençoar, ó Deus, a pessoa, o irmão, a irmã que está responsável, Deus, de trazer a mensagem do Senhor a estes corações. Que ela possa ser, Deus, um instrumento vivo nas mãos do Senhor. E que é o que essas crianças têm aprendido até aqui. Que elas possam, Deus, levar na vida delas, ó Pai, na vida de adolescência, adulta, de jovem, de adulta, e que esses ensinamentos, ó Deus, nunca se percam, mas que possa produzir fruto na vida dessas crianças. Nós oramos, ó Pai, nós te pedimos. E queremos também nos colocar nas mãos do Senhor, que o Senhor possa nos abençoar com a tua palavra nesta noite. Nós queremos orar e te pedir em nome de Jesus. Amém. Hoje eu tenho a responsabilidade e ao mesmo tempo o privilégio de estar compartilhando com os irmãos da palavra do Senhor. Quero agradecer ao pastor Carlos pela confiança de nos dar essa oportunidade de poder estar falando da palavra de Deus. Eu creio e quero ser, nesta noite, o instrumento do Senhor para abençoar a sua vida. Amém? E eu quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias, lá em Atos, um texto muito conhecido, Atos 2, versículo 42 até o versículo 47, que fala sobre a igreja primitiva. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus em Atos 2, de 42 até o versículo 47. Diz assim a palavra do Senhor: e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu sou encantado por esse texto da palavra de Deus. E eu quero crer, e ao mesmo tempo sou desafiado, que aqui é uma igreja que expressou na sua vida diária ser uma igreja saudável. Eu quero crer que nós, como igreja, nos dias de hoje, podemos viver e vivenciar isso na vida da igreja contemporânea. Porque eu creio que o Deus que nós servimos, Ele é suficiente para fazer que a igreja de hoje possa desfrutar desta graça no nosso meio. Porque você pode dizer para mim que esta igreja era uma igreja que viveu em contexto bem diferente. Concordo nesse aspecto.
Mas você há de concordar comigo que esta igreja era formada de pessoas pecadoras como nós, que servia o mesmo Deus que nós servimos. Então eu creio que o que aconteceu no meio desta igreja, uma vez que a igreja contemporânea viva a sua vida na dependência do Deus vivo que servimos, e que procura a colocar isso aqui em prática nas nossas vidas, certamente nós vamos ver muitas coisas que ainda não temos experimentado acontecer no nosso meio. Porque Deus é suficiente para fazer isso, tornar a realidade nas nossas vidas, como igreja e como família. Então nós vimos aqui que era uma igreja aqui saudável. A igreja de Jerusalém, ela tornou uma referência em todo o mundo, para todos os tempos. Quanto tempo se já se passaram? Esta igreja ainda fala de maneira muito especial, nos ensina até hoje como igreja a viver a vida cristã. Por esta razão, podemos dizer que esta igreja foi possuidora de marcas que marcaram a sua época, que ultrapassaram a fronteira e que permanecem nos ensinando até os dias de hoje. E olhando para este texto, eu quero falar aqui, meditar com os irmãos nesse tempo sobre as marcas de uma igreja atraente. Porque a igreja primitiva, ela foi sim uma igreja que atraiu, uma igreja que chamou a atenção. O texto fala sobre isso. Ela contava com a simpatia de todo o povo. Tanto é que ela não só contava com a simpatia de todo o povo, mas ela vivia de maneira que agradava o coração de Deus. Prova disso que Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos no meio dela. Porque Deus via nesta igreja uma igreja suficiente para cuidar daqueles que iam chegando. E é exatamente isso que Deus quer de nós, que nós vivemos nos dias de hoje, uma igreja saudável o suficiente para cuidar daquelas vidas que são acrescentadas no nosso meio. Porque nós entendemos e sabemos que quando alguém chega à igreja, ele não vem pronto. Ao contrário, esta vida chega totalmente destruída e machucada. E ela precisa encontrar no seio da igreja algo que possa suprir a necessidade dela. Sabe por que às vezes as pessoas vêm para a igreja e não permanecem? Porque ela chega na expectativa de encontrar algo que possa suprir a necessidade dela. E sabe onde que ela vai encontrar? Em nós. Através da graça de Deus agindo na nossa vida. Nós sendo instrumento de Deus para abençoar a vida dessas pessoas. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Será que nós estamos sendo esse instrumento de Deus para abençoar a vida daqueles que chegam ao nosso meio? A primeira marca que eu quero destacar aqui de uma igreja atraente. Aquela igreja era uma igreja comprometida com a verdade. Fala o texto, versículo 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos. A igreja de Jerusalém nasceu sobre as escrituras e permaneceu firme nas escrituras. Ela não fez como algumas igrejas do passado, como algumas igrejas dos nossos dias. Usam da palavra, mas também da tradição, dos costumes e das doutrinas de homens. Aquela igreja, a única coisa que dava direção,
que norteava a vida e a fé daquela igreja era unicamente a palavra de Deus. Porque o texto fala que eles permaneceram na doutrina dos apóstolos, naquilo que foi ensinado. E não só permaneceram ensinando, mas em primeiro lugar, aquela igreja vivia o que ela tinha aprendido. E é exatamente isso que nós precisamos colocar em prática. Colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Colocar em prática no dia a dia. Ontem eu vi um vídeo e era um pastor dizendo sobre o evangelho que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ele diz: que evangelho nós estamos vivendo hoje? O evangelho do domingo apenas, da escola dominical, o evangelho de domingo no culto à noite, e na segunda-feira, e na terça-feira. Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Esta igreja fez diferença. Ela foi uma igreja que trouxe marcas que atraíram a comunidade, porque ela não vivia apenas a palavra no domingo. Ela vivia a palavra durante a semana, no seu dia a dia. E é exatamente isso que nós precisamos colocar em prática. Viver a palavra de Deus. Fala que a igreja, ela permanecia na doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus norteava a vida daquela igreja. E a mesma palavra tem que nortear as nossas vidas nos dias de hoje. A palavra de Deus tem que ser a base de tudo nas nossas vidas. Nas nossas decisões, no que devemos fazer, naquilo que vamos agir. A palavra tem que estar enraizada e plantada no nosso coração. A palavra de Deus tem que direcionar as nossas vidas. A igreja não pode estar à mercê de doutrinas de homem, mas ela deve estar fundamentada na eterna e infalível palavra de Deus. A igreja tem que estar fundamentada nisso, na palavra. E quando eu digo igreja, é a igreja toda. É o corpo de Cristo. Precisa estar fundamentada nesta palavra. A igreja não pode andar às escuras. Ela tem que saber aonde vai e o que quer alcançar. E a palavra que dá a direção. O salmista lá no Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra de Deus é luz do meu caminho. Ela que tem que mostrar, ela que tem que direcionar, ela que tem que conduzir a minha vida. E aquela igreja era comprometida com a palavra. Ela não precisava acrescentar nada mais do que a palavra de Deus. Aquela igreja tinha comprometimento com o que ela aprendeu. E ela não só tinha comprometimento, como ela colocava em prática. E Tiago diz que nós precisamos ser apenas ouvintes da palavra? Não, ele diz que nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Ouvir e praticar. A primeira marca de uma igreja atraente é uma igreja comprometida com a verdade. Ela coloca em prática o que aprendeu. Segunda marca de uma igreja atraente era uma igreja marcada pela profunda comunhão dos irmãos. Uma igreja jamais pode atrair as pessoas se não houver comunhão entre os seus membros. O que fazia diferença na vida daquela igreja era exatamente a comunhão como eles viviam. O cuidado de vidas um com o outro.
A verdadeira comunhão desfaz todas as diferenças culturais, sociais e intelectuais. A verdadeira comunhão faz isso. Ela desfaz toda a diferença. Às vezes, eu vejo algumas atitudes que me incomodam. Eu não consigo entender, às vezes, algumas atitudes que eu vejo no meio do povo de Deus. A palavra de Deus diz que aquela igreja vivia de maneira de tal igualdade, que aqueles que tinham mais, cuidavam daqueles que tinham menos. Em outras palavras, eram todos iguais um com o outro. Era tratado da mesma forma. Eu quero usar um exemplo bem prático aqui. A pessoa que chegava naquela igreja, ou a pessoa que chega na nossa igreja no dia de hoje, independente que seja com carro do ano, ou de bicicleta, ou a pé, ela tem que ser tratada da mesma maneira. Porque a comunhão verdadeira desfaz toda a diferença social, intelectual e cultural. Uma igreja que faz diferença é uma igreja que vive assim. Nós nos colocamos de igual uns com os outros, na condição de ser servo um dos outros. E a palavra de Deus também deixa que o amor é a evidência de um verdadeiro discípulo de Jesus. E nós vemos aqui nesta igreja um amor real e verdadeiro. As pessoas desfrutavam desse amor. Esse amor era verídico nas atitudes naquela igreja. É interessante que aquela maneira como a igreja vivia era uma forma evangelística, uma ferramenta eficaz de evangelização daquela igreja. Porque todos os que estavam fora, eles queriam fazer parte daquele povo. Porque a igreja, ela fala o texto que ela contava com a simpatia de todo o povo. O que fazia daquela igreja ser uma igreja diferente? A maneira de viver. A comunhão dos irmãos. O amor verdadeiro que existia ali. O cuidado sincero de um para com os outros. É possível nós vivermos este amor verdadeiro nos dias de hoje? Eu creio que sim. Esse cuidado uns para com os outros é possível. Porque é isso que Deus espera da sua igreja. Porque se nós não viver este amor, que diferença nós estamos fazendo aqui neste mundo? Se nós não desfrutar desta comunhão, que diferença nós estamos fazendo aqui neste mundo? Se nós não aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas, que diferença nós estamos fazendo aqui neste mundo? E Deus quer que a sua igreja seja diferente e faça diferença. É interessante que nós vimos aqui que os crentes estavam juntos diariamente. Fala que eles encontravam todos os dias. Eles estavam num templo para louvar e engrandecer a Deus. Eles compartilhavam a vida e os bens. Eles cuidavam um dos outros. A igreja era um lugar de aceitação e cura. Era uma comunidade terapêutica. Eu estava pensando sobre essa colocação.
A igreja era um lugar de aceitação e cura, uma comunidade terapêutica. Era um lugar onde as pessoas chegavam com seus corações feridos, machucados, e era cuidado, sarado pela atitude, pela maneira como a igreja vivia. Às vezes nós vemos o contrário hoje. A igreja tem sido um lugar onde tem aberto feridas nos corações das pessoas. Nós estamos invertendo o papel da igreja. A igreja é um lugar para curar vidas, sarar os corações e levar essa vida na presença de Deus. E nós podemos fazer isso da maneira como nós estamos vivendo e desfrutando da presença de Deus no nosso meio. Há muito tempo atrás eu comprei um livro que o pastor Jonas escreveu, Igreja UTI. Quem conhece esse livro? O que ele disse ali no livro? Que a igreja é um hospital onde Deus usa para curar as vidas. E às vezes o que acontece? A igreja está sendo o lugar aonde os corações estão sendo machucados. Porque a igreja perdeu a perspectiva, a visão de Deus, o que é essa igreja. Eu tenho um livro que diz assim: ferido em nome de Deus. Aonde essas pessoas estão sendo machucadas? Porque perdemos a visão de Deus, de ser realmente, como diz lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 19, ele diz que nós somos família de Deus. Em outras palavras, a família onde ela tem valores e princípios, mas para curar as vidas, zelar das vidas. A família cuida um dos outros. A igreja é isso, família de Deus. Mas para isso ela precisa desfrutar de uma profunda comunhão. Em primeiro lugar com Deus, e depois como corpo. Terceiro lugar, terceira marca de uma igreja atraente. Era uma igreja que desfrutava de alegria e felicidade. Uma igreja celebrava as coisas mais comuns da vida, como as refeições diárias, com alegria, com grande alegria. E fala o versículo 46, e singeleza de coração. Eu costumo dizer que quando nós levantamos de manhã, quando nós acordamos e tomamos nosso café, por mais simples que ele seja, é motivo de muita gratidão ao Senhor. Fala aqui que eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Por pequenas coisas, às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus. Só lembramos de agradecer as coisas se for grande. Mas nós precisamos aprender a agradecer a Deus pelas pequenas coisas, para que possamos receber as grandes. Era uma igreja que celebrava as suas refeições com alegria no coração. Os crentes traziam nos lábios sorriso em vez de murmuração. Eles enfrentavam as dificuldades não com queixumes, mas com confiança em Deus e solidariedade fraternal. Eles não reclamavam. Será que eles não tinham dificuldade como nós temos? Será que eles não tinham luta?
Mas nós podemos ver, pelo que o texto mostra, um contexto totalmente diferente da igreja. Às vezes, hoje, você depara com alguns crentes que ele aprendeu a ser tão reclamão, tão murmurador, que dá medo. Parece que Deus não faz nada naquela vida. Nós precisamos aprender a ser grato. A palavra de Deus fala que em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Era uma igreja que era solidária um com os outros. O cuidado era real, era verdadeiro. Será que eu preocupo com meu irmão no decorrer da semana como ele está? Quando eu não vejo aqui na igreja? Quando ele não vem na escola dominical, ou quando ele não vem ao culto, será que eu me preocupo com ele? Será que ele está tendo alguma dificuldade? Às vezes nós criamos inúmeras ideias a respeito disso, mas não vamos procurar saber o que realmente está acontecendo. Nós precisamos viver em uma igreja que cuida um dos outros. E aqui é interessante que a gente vê um cuidado duplo aqui. Tanto cuidado espiritual como cuidado material. Eles tinham esse coração aberto para cuidar um dos outros. Em resultado disso, Deus o acrescentava. Eles louvavam Deus no templo diariamente. A igreja, a vida de Deus transbordava na vida da igreja. Em outras palavras, a igreja estava cheia de Deus. E isto era visto e comprovado através das atitudes. A igreja desfrutava da presença de Deus. A igreja estava cheia da presença de Deus. E que isso motivava a igreja a comprovar isso através das atitudes. Quarta marca de uma igreja atraente. Era uma igreja simpática aos olhos da sociedade. Versículo 47 fala disso. A igreja de Jerusalém desfrutava de uma boa reputação na cidade. Como que a vizinhança nos vê? Aqui como igreja. Como que o meu vizinho me vê? Isso faz toda a diferença na nossa vida, na vida do crente. Como que a sociedade nos vê? Porque a forma como os outros nos vê pode abrir ou fechar as portas. Se o vizinho te vê como uma boa pessoa, como um bom crente, certamente você tem a porta da casa dele aberta. As oportunidades para você falar da palavra de Deus não vai faltar. Mas se o vizinho nos vê como uma pessoa chata, com um mau exemplo, com um mau testemunho, certamente ele nunca vai ouvir da palavra de Deus da minha boca. E aqui a palavra fica bem clara para nós, que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. É interessante que aqui que fala que todo o povo, não era apenas o vizinho da direita e da esquerda da igreja.
Fala aqui que essa reputação da igreja era de uma forma bem ampla. Ela impactava longe. Ela atingia um território de extensão longe. Como que os outros nos vê? Como que a sociedade nos vê como igreja? É algo para a gente pensar. Para nós refletirmos. Porque o acesso que nós vamos ter é como os outros nos vê. Os crentes davam um testemunho irrepreensível. Eles foram uma referência para os não crentes. Quando as pessoas chegavam na igreja, elas eram acolhidas com alegria e profunda simpatia. A igreja só é atraente na sociedade se ela for uma comunidade que expressa o verdadeiro amor de Deus entre a irmandade. A sociedade só vai olhar para nós com simpatia quando ela vê que realmente o amor de Deus opera aqui no nosso meio. Quando o amor de Deus é real aqui no nosso meio. Quando as pessoas se preocupam uns com as outras aqui. Porque a igreja primitiva, não estou dizendo que sair para evangelizar é errado. Mas nós vimos aqui que a igreja primitiva, como que ela evangelizava? A forma que ela usava para evangelizar? A maneira de viver. O testemunho irrepreensível que a igreja desfrutava. Era a ferramenta que ela alcançava as outras pessoas. A graça de Deus não nos isola das pessoas, mas nos transforma em pessoas amáveis, acolhedoras, simpáticas, cheias de compaixão pelo sofrimento alheio. A graça de Deus não nos afasta das pessoas, ao contrário, faz de nós pessoas amáveis, acolhedoras, simpáticas, cheias de compaixão com o sofrimento alheio. E aqui é real isto no texto. Quando fala aqui que os que tinham muito distribuíam com aqueles que tinham pouco. Ou seja, ele se colocava no lugar do outro para sentir as dores do outro. Você só vai ter compaixão de alguém quando você se coloca no lugar dele. Para finalizar, quinta marca de uma igreja atraente. Era uma igreja que tinha fome de Deus. Porque o texto fala que, no versículo 42, e perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Versículo 46, diariamente perseverava o nome no templo. Partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza do coração. Mas a parte do versículo 46 fala que eles diariamente buscavam a Deus. A igreja de Jerusalém não apenas acreditava na oração, ela orava. Ela não apenas tinha uma correta teologia a respeito da oração, ela orava. Ela não apenas entendia que a oração precisava ocupar a primazia na agenda da igreja, ela praticava o que cria. Era uma igreja que buscava a Deus diariamente.
Foi um domingo atrás, eu estive na igreja lá no Cruzeiro do Sul. E o pastor Márcio disse uma frase que marcou. Ele disse que hoje nós estamos vivendo, muitos na igreja estão vivendo, apenas com alimento de domingo à noite. Vem no culto, ouve a palavra e vai embora. Durante a semana, não lê a Bíblia, não ora, e é só. Que qualidade de vida cristã nós estamos vivendo? Nós vemos aqui que a igreja primitiva, ela estava diariamente no templo, buscando a presença de Deus. Uma vida cristã só sobrevive os ataques que nós estamos sofrendo, tanto do mundo como do inimigo, quando ele está bem alimentado da palavra de Deus. A igreja só sobrevive os ataques, os conflitos, quando ela está bem alimentada da palavra de Deus. Mas quando eu digo alimentar da palavra de Deus, não é só com a mensagem de domingo, da escola dominical, com a mensagem de domingo do culto à noite. A igreja alimenta diariamente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você alimenta o seu corpo físico durante o dia? Tenta fazer isso baseado na sua relação com Deus. Quanto tempo você vai conseguir sobreviver? Porque se eu alimento só no domingo à noite, então durante a semana eu também não posso alimentar meu físico. Porque essa é a realidade de muitas pessoas que estão na igreja. Só alimenta no domingo de manhã, no domingo à noite. O resto da semana vive com aquilo que ele recebeu no domingo. Aí eu volto naquilo que eu disse lá no começo. Que evangelho que eu estou vivendo durante a semana? Eu preciso alimentar diariamente da palavra de Deus. Eu preciso ter uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus. Porque o inimigo não perde tempo. Ele se investe na sua vida de todas as maneiras, todos os momentos, de todas as circunstâncias, para tentar te derrubar. E se eu não estiver bem alimentado, eu não consigo sobreviver. Eu já vi essa história, talvez muitos irmãos já ouviram essa história, que conta dos dois cachorros, do homem que tinha os dois cachorros, o branco e o preto, que era cachorro de briga. Quem já ouviu essa história? A maioria não ouviu. É mais ou menos assim, irmãos. Era dois cachorros, um homem que tinha dois cachorros de briga. E ele apostava naqueles cachorros. E todas as vezes que ele apostava, no cachorro que ele apostava, ele ganhava. Aí perguntaram para ele, mas como você faz isso? Porque um dia você aposta no branco, você ganha. No outro dia, no preto, você ganha. O que você faz? Ele disse, aquele que eu quero que ganha, eu alimento bem. O outro não. Aí está a explicação. O que eu quero dizer com isso? Você vai ser vitorioso diante das investidas do inimigo, se você alimentar bem da palavra de Deus. Porque ele não vai te resistir, porque Deus vai te sustentar. Quero concluir, irmãos. E a minha conclusão é bem simples. Que a nossa igreja possa ser possuidora
desta marca, ou destas marcas, nas nossas vidas. E quando eu digo igreja, não é isso aqui, é eu e você. As nossas vidas possam refletir isso lá fora, no dia a dia. As marcas de uma igreja atraente. Que Deus nos abençoe. Amém? Fica aqui com a gente. Nesse momento que o culto se encerra, eu vou pedir o pastor Carlos para vir. Não sei se daria tempo da gente cantar mais um hino. Já que a chuva está caindo, acho que ninguém tem mais pressa, né, pastor? Então vamos cantar mais um hino 457. E logo após o pastor junto. Eu não sei quem que vai dar a bênção aqui, o pastor Carlos junto com ele. Hino 457. Mais uma vez. Por favor, de pé. Obrigado, Arlete. Onde os obreiros? Onde os obreiros a trabalhar, nos campos são vastos a laborar. A causa requer todo esforço e valor, o quem quer lavrar com desvelo e ardor. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos do mestre os lugares suprir, ó quem hoje quer a Jesus se entregar, na ceifa bendita vir trabalhar. O joio do mal quer no céu conhecer, o trigo do mestre abafar, perder. Ceifeiros avante nos campos entrai, o dia declina, ceifai, ceifai. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos do mestre os lugares suprir, ó quem hoje quer a Jesus se entregar, na ceifa bendita vir trabalhar. As portas abertas por Deus estão, suspiram as almas por salvação. Onde os obreiros que vão proclamar de Deus o perdão com amor sem par. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos do mestre os lugares suprir, ó quem hoje quer a Jesus se entregar, na ceifa bendita vir trabalhar. Ainda em pé, irmãos, vou pedir para os dois pastores. Pedir o Carlos para orar pela vida do pastor Jaime, e o pastor Jaime ministra a bênção final. Bondoso Senhor, que a vida do Senhor flua na vida de cada criança desta igreja, de cada adolescente, de cada jovem, de cada homem, de cada mulher. No nome de Jesus, Senhor. E possamos ser uma igreja realmente atraente para a Tua glória e honra, Senhor. Nesses dias em que vivemos, dias difíceis, mas possamos testemunhar com o poder a vida do Senhor em nós e através de nós. Obrigado pela vida do pastor Jaime, pela sua família. Abençoa-os, ó Pai. Abençoa-os com bênçãos físicas e espirituais. Renova suas forças. Conduze, ó Deus, conduz os seus caminhos. Dirige os seus passos. Que ele possa estar pregando a Tua palavra com o poder do Senhor. Cuida deles, ó Deus, guarda-os.
Abençoa também os nossos irmãos. E me lembro aqui especificamente daqueles que estão enfermos. Peço a tua bênção sobre eles, ó Pai. A sua recuperação, a sua cura. No nome do Senhor Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a igreja do Senhor, sobre as famílias do Senhor, espalhada pela face da terra, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém.